Neste vídeo vamos falar sobre Lucas Assad, uma notícia urgente, vamos falar sobre Hulk, uma nova polêmica, pra mim não. Rubens pode voltar ao Atlético agora no meio do ano. Vamos falar também sobre ele foi convocado, o Ancelotti convocou os jogadores do Galo, é isso? Ah, meu amigo, você vai saber tudo aqui nesse vídeo, então assista até o final, já deixa o like, curte o vídeo aí, ajuda demais a gente, tamo junto, clica em hypar também se puder, é maravilhoso, e confere se você tá inscrito, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado aí no seu celular, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre a declaração do Hulk. Vamos falar sobre isso já de uma vez. Para mim não teve polêmica. Hoje o Hulk chegou lá no Rio de Janeiro e no aeroporto os jornalistas foram ali recebê-lo, né? E teve até uma entrevista com ele. E durante a entrevista ele disse o seguinte, ó, Hulk desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense. O atacante deu a seguinte declaração: meu sonho é conquistar a Libertadores, tá? Tá aí o Hulk, né? E aí isso gerou, obviamente, né, aquele burburinho entre os atleticanos e tudo. Eu, sinceramente, eu não acho nada demais. Agora, vamos pontuar uma coisa bem importante, né? O Hulk teve pelo menos duas ótimas oportunidades de ganhar Libertadores pelo Galo. Em 21, o Atlético foi eliminado na semifinal para o Palmeiras. A culpa não foi dele, vários culpados, né? Obviamente, sim, o time todo, né? É coletivo. Mas a gente falaria até mais ali do zagueiro, né, que poderia ter jogado a bola para lateral e acabou dando o gol ali para o Palmeiras, o gol do empate. O Vargas, que fez o gol, mas depois perdeu um cara a cara, se faz 2-0. Enfim, vários motivos. Tivemos azar de jogadores lesionados, aí o Savarino voltando meio ainda, né, sem ritmo e não estando 100%. A gente deu muito azar ali naquela semifinal, né? Mas, vamos lembrar, o Hulk perdeu um pênalti no primeiro jogo, lá no Allianz. Né? O Hulk, no segundo jogo, no Mineirão, não foi bem, não fez o diferente. Né? Quem acabou fazendo o gol, inclusive, foi o Vargas. Então, o Hulk, nessa oportunidade de levar o Atlético à final, ele não foi bem, não fez o diferente na semi contra o Palmeiras. Né? Ok. Aí, na final, em 2024, o Atlético jogou a partida inteira com um a mais. É culpa dele? Lógico que não é culpa dele a gente ter perdido aquela final. Lógico que não. Os erros defensivos principalmente. Agora, vamos lembrar que o Hulk nesta final, nesta oportunidade aí sim, em uma final, a outra foi a semifinal. Essa numa final, ele não fez o diferente, ele não sobressaiu, ele não jogou tão bem. Eu lembro que fez um segundo tempo ok ali, né, que jogou até mais pelo lado direito, mas assim, não fez nada demais nessas duas grandes oportunidades, uma de chegar à final, a outra na final. Então, infelizmente, aqui no Atlético também, em momentos decisivos, falando em Libertadores, o Hulk não foi decisivo, né? Agora, se no Fluminense vai ser ou não, se vai conquistar Libertadores aí pelo Fluminense ou não, aí é problema deles. Mas sobre o Galo, é isso. Agora, a fala dele, né, sobre... muita gente já teve atleticano, pô, sentiu e tal. Pra mim tá tudo certo. Tem que querer mesmo. Até porque, no Galo, se ele tem o sonho de jogar Libertadores, não vai ser no Atlético, né? Porque por ele não ter ajudado da forma que poderia nas grandes decisões e porque o Atlético, alguém acha que vai disputar Libertadores ano que vem, por exemplo? Então, aqui realmente ele tem que ficar jogando até os 80 anos para ver se consegue, porque com a administração que o Atlético tem hoje, né, para ganhar Libertadores aqui vai ser difícil. Então, assim, para mim tá tudo certo, não teve polêmica, mas a gente tem que deixar isso bem pontuado, né, quando ele esteve aqui com relação a Libertadores. E aí, você concorda comigo ou não? Comenta aí, deixe nos comentários, só lembrando do zagueiro, o Natan, né, o Natan Silva aí, que eu falei mais cedo, esqueci de citar o nome dele. Bom, vamos lá, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre o Assad. Bom, vamos lá, olha só. Informação da TNT Esportes do Chile. Todo mundo sabe da história, o Atlético interessado no Assad, acabou não contratando o jogador, mas aí o contrato dele se encerrando no final do ano, o Atlético poderia tentar um pré-contrato no meio do ano para ele chegar de graça ano que vem. Porém, a informação da TNT Esportes do Chile é que ele ele renovou o contrato dele com a Laú até 2028. Então, esquece, né? Então esqueçam Lucas Assad. Se alguém ainda tinha um sonho de Lucas Assad no Galo, agora esquece, porque estava até bem possível, vamos dizer assim, porque o contrato dele estava se encerrando, né, no final do ano. Mas agora renovou, o Atlético já nem queria tanto, quem queria mais era o Sampaoli, o Atlético tentou e não aumentou a pedida, né,
e acabou não levando o jogador. Então, Lucas Assad, gente, esquece, ele não virá para o Galo, pelo menos por enquanto, né? Que acabou de renovar aí com a Laú. E aí, o que você achou? Você queria ver o Lucas Assad no Galo ou não? Comenta aí. E agora, meu amigo, você vai ficar impressionado com o que você vai ver, hein? Escuta o que eu tô falando, é verdade. Vamos lá. Hoje saiu a convocação, a pré-lista do Ancelotti para a Copa do Mundo e eu fiquei, assim, revoltado em saber que não teremos aí o Renier, não teremos Igor Gomes. Ô, gente, eu tô brincando aqui, mas para falar de uma coisa séria, tá? Sabe quantos jogadores do Atlético nós temos na pré-lista de 55 nomes do Ancelotti? 0. O Everson, por exemplo, não tá. Aqui nós temos 6 goleiros e não tem o Everson. Até acho que ele poderia estar, mas não tem o Everson, tá? Não acho também nada demais ele não estar, ok? Mas não tem o Everson, beleza? Então, em uma lista de 55, você não tem nenhum jogador do Galo. E me prometeram me disseram, né, quando eu questionei que o elenco do Atlético não estava piorando ano após ano, não. Ô, gente, aí você vai me falar, pô, Beto, mas em outras seleções, realmente. Na seleção do Paraguai, nós temos o Alonso, por exemplo. Ô, gente, o Maurício, aquele meia do Palmeiras, ele naturalizou paraguaio. No dia seguinte ele já foi convocado, já estava sendo convocado no dia seguinte. Porque, obviamente, na seleção brasileira, que é outro nível, né, é a maior seleção de todos os tempos, ele não ia ser convocado, ele não tem futebol para isso. Mas na do Paraguai ele tem. O Alonso está sendo convocado. Precisa jogar bem, mal, não interessa. Ele vai ser convocado, não tem outro. Tudo bem que tem seleções boas aí, a gente tem no Equador, boa seleção, Colômbia, boa seleção, mas não é uma das principais seleções de futebol do mundo, não é. Tanto é que essas duas que eu falei nunca ganharam e provavelmente nunca vão ganhar uma Copa do Mundo. Então, na maior seleção de todas, que é a seleção brasileira, pode não ser no momento, mas é a maior seleção, nós não temos nenhum jogador do Galo numa lista de 55. Aí você vai falar, pô, Beto, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aí agora eu vou machucar alguns corações, hein? Se você é sensível, saia do vídeo agora. Porque nós tivemos vários jogadores do Cruzeiro convocados. Temos aqui o Kaique, temos o Gerson, o Matheus Pereira, o Caio Jorge, tá? Isso é só para mostrar para vocês, tá? Que, e a crítica ela tem que ser feita, tá? Em 2020, quando esse pessoal assumiu o Atlético, foi lá em 2020, tá? A SAF foi depois, mas eles assumiram em 2020, né? Quando eles assumiram o Atlético, o Cruzeiro estava na Série B e ficaram 3 anos lá. 20, 21 e 22. 6 anos depois, eles tiveram 4 jogadores. Tem 4 jogadores na pré-lista do Ancelotti. Pode não ter nenhum na lista final. Pode não ter nenhum. Mas na pré-lista de 55 nomes, tem 4 jogadores do Cruzeiro. E 0 do Atlético. E aí, se você aí vai ficar chateado comigo, desculpe, irmão. Aí eu acho que você é quem está errado. Porque é para você estar chateado, não é comigo de estar mostrando a realidade para você, não. É para você estar chateado com quem manda, com quem comanda o Atlético, que vem fazendo o Atlético piorar ano após ano. A chegar na situação que hoje a gente, pelo 3º ano seguido, a gente briga contra o rebaixamento do Brasileiro, não chegamos mais a Libertadores, e você que está aí, você acha que o Atlético vai disputar a Libertadores ano que vem? Você acha que a gente vai chegar entre os 5 primeiros do Brasileiro? Que nós vamos ganhar a Copa do Brasil, ou chegar na final da Copa do Brasil, ou ganhar a Sul-Americana? Hoje você acha que isso vai acontecer? Tomara que no meio do ano chegue 6, 7 jogadores tops e tudo mude. Mas você acredita nisso? Então, gente, eu só quis mostrar a realidade aqui, brincando, falando de Renier e tudo, que obviamente não ia ser convocado, mas brincando para mostrar para você que há 6 anos atrás um time estava fundado na Série B. E hoje esse time já conseguiu ter 4 jogadores na pré-lista da seleção brasileira, a maior seleção do mundo. E a gente não tem nenhum. E não tem um que você fala assim, nó, que injustiça. O mais assim é o Everson, mas também não tem nada demais. Ele não tá na lista, tá? Então, gente, vamos acordar. Olha o que estão fazendo com o Atlético, tá bom? Vamos lá, vamos trazer a informação do Everton Guimarães hoje, tá? Notícia de hoje sobre a possibilidade de retorno do volante, /meia, /lateral, Rubens. Vamos lá. Isso que eu estou dando aqui é uma informação que me foi trazida agora há pouco pelo Guilherme Souza, o melhor produtor deste país. O Rubens está na Rússia. Se o Atlético quiser, agora na janela, ele vem.
Basta o Atlético querer. Chega, farda, joga, titular absoluto, cascudo. Ele, quando era reserva, era o jogador que mais desarmava no Atlético, é o que mais o Atlético precisa para aquele meio campo. Hoje você coloca ele na posição de origem dele, não precisa jogar de lateral esquerdo, não. Hoje você pode chegar e colocar ele no meio, de volante, que ele faz. Rubens, falta uma parcela. Se o Atlético abrir mão dessa parcela, ele volta. Aí já não acho que é falta de criatividade, não. Ele eu trazia. É jovem, é um baita jogador. E não é aposta. E não é aposta. Porque aposta você já passaram a cota de você. Bom, Rubens tem 24 anos, né? Jovem. Agora, se de fato for, vamos dizer assim, simples, o Atlético recusa, vamos dizer assim, a última parcela e ele viria, obviamente, que acredito que seria um empréstimo, né? Mas, de qualquer forma, acho que seria bem interessante. É um jogador que chegaria para ser titular, que desarma muito, que sempre deixou a alma dentro de campo, né? Sempre teve brio. Nos ajudou quando a gente quase foi rebaixado, lembra? Se não me engano foi o Hulk mesmo, perdeu o pênalti e ele no rebote fez o gol ali, né? Que nos levou até para a Sul-Americana. Infelizmente, aí o Atlético chegou na final e não foi campeão, mas ele ajudou nisso, né? E sempre é um jogador que, tanto na lateral esquerda quanto no meio-campo, onde ele rende mais, o Rubens sempre entregou. Então, assim, para mim seria uma contratação espetacular. Nesse meio-campo, para mim, não tem como. A gente já tem um meio-campo, vamos falar a verdade, frouxo, que marca mal, que dá muitos espaços. E o Rubens era um jogador que, assim, um cão de guarda, sempre desarmando, né, com vontade, velocidade, sabe atacar também, ajudaria muito nisso. Então, para mim, se realmente existir essa possibilidade do Atlético trazer o Rubens, acho que vale muito a pena. Lembrando, né, Atlético, que nós estamos de novo brigando para não cair. E o Rubens, em um time que briga para não cair, ajudaria demais, porque ele marca muito. Aquilo que falta ao Atlético, ele ajudaria muito. Quero saber a sua opinião, você concorda comigo ou não? Comenta aí, deixa nos comentários, deixa o like no vídeo, gente, isso é importante demais, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Tamo junto, agradecer a todos aí, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu, pessoal, tamo junto!